Bom, de volta aqui ao nosso programa, vamos começar esse assunto sério, como eu abri o programa dizendo aí para vocês, não é, da mulher de um dos maiores nomes da história da TV brasileira, internada, crise de depressão seríssima, para vocês terem uma ideia, mas o nosso repórter no Rio de Janeiro, o Alessandro Lobianco, conseguiu falar com ela, mesmo ela hospitalizada, e as coisas que ela disse para ele, vai contar hoje aqui para vocês, e aí vocês vão ter uma ideia de como é que isso aconteceu, porque não é de repente, né, gente? Vem assim, as coisas vêm acumulando, você acha que está tudo bem e de repente explode. Na verdade, não estão sendo assimiladas ou não estão sendo resolvidas, mas como é uma situação que envolve, inclusive, outras pessoas, a gente ouve por bem, não é, conversar muito sério com ela, com todos os detalhes, como eu disse para vocês, e tudo muito bem explicado, porque a última coisa que se espera numa situação como essa é polêmica, né? É que a coisa repercuta de uma maneira que não seja a ideal para um momento como esse, que venha trazer mais problemas, e ela não está procurando isso, ela está procurando solução, ela está procurando um equilíbrio emocional para poder deixar o hospital e retomar a vida dela, que sempre foi, por sinal, uma vida muito ativa, muito bem intencionada, né? E muito cheia de objetivos realmente, e coisas do bem, como vocês vão ficar sabendo. Eu vou para o Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco, e aí ele já começa a explicar tudo para vocês. O Vladimir, o Tiago, a Flor hoje aqui com a gente, e o Felipe vão estar ligados, né, para poder dar as respectivas opiniões aí, e aí a gente conversa bastante sobre esse assunto. O Alessandro Lobianco já está a postos aí no Rio de Janeiro, a gente já pode chamar. Lá do Carioca da Tarde é sua. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meus colegas aí na bancada, nossa convidada. Boa tarde, Flor. Boa tarde. Olha, Sônia, como você falou, realmente um assunto bem delicado, que me deixou bem chateado também ao tomar conhecimento da profundidade desse assunto. A gente está falando realmente da última esposa de um dos maiores gênios do humor da televisão brasileira. Ela também se destacou nos últimos tempos como uma grande ativista em prol das causas dos animais, do veganismo. E a gente, recentemente, Sônia, a gente começou a reparar que, de repente, ela foi sumindo do cenário. A última postagem que ela havia feito no Instagram, Sônia, data do mês de agosto, e por se tratar de uma pessoa tão ativa, né, uma pessoa tão presente nessas causas, a gente achou melhor ligar para ela e tentar entender o que está acontecendo. E hoje eu liguei, a gente conseguiu falar com a Malga de Paula. Sim. Ela... acredito que você goste muito da Malga, né, Sônia? Sim, gosto muito aliás, dela. muita gente vem gosta. No nosso programa, sempre. E a gente notou mesmo uma ausência dela, como eu falei, ela estava sempre ali nas redes sociais, ela dá palestra, tem negócios ligados à causa animal, então todo dia ali muito ativa, e ela foi desaparecendo. E a gente ligou para ela hoje, a gente teve a surpresa que ela deu a notícia pra gente em primeira mão, falou que é a primeira vez que vai tocar nesse assunto na televisão, talvez a primeira e única, e ela até pediu para falar que só faz isso porque tem um carinho muito grande em você, Sônia, confia, né, muito aqui no nosso programa. E ela acabou revelando em primeiro lugar, Sônia, que ela está hoje internada num hospital em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E essa internação foi extremamente necessária para realmente tratar um quadro agudo de depressão, Sônia. Sim. A gente até pode colocar no ar apenas um quadrinho aqui, confirmando que a gente falou com ela, que é o trechinho que ela dá essa notícia, que tá internada nesse hospital em Passo Fundo. E logo em seguida ela já alerta que a entrevista tem que ser bem ágil, porque faz parte do tratamento ela ter um mínimo de contato telefônico. Então, esse hospital só está liberando alguns minutinhos por dia para ela estar ali falando no celular, então ela não pode gravar, ela não pôde gravar um áudio nem um vídeo para a gente, porque faz parte mesmo se isolar aí dessa tecnologia durante esse período de resguardo, mas ela pôde ali rapidamente passar para a gente um contexto geral
do que levou ela, Sônia, a essa internação, a essa clínica. A primeira coisa, Sônia, que eu perguntei para ela foi se tem um prazo para ela sair dessa clínica, né? Ela diz que foi internada na semana passada, mas devido ao quadro que ela está tentando atravessar, não há ainda uma previsão. Ela seria leviana no sentido de tentar especular uma possibilidade de alta. Nesse momento, esse quadro ele ainda está em aberto, porque ela iniciou agora esse tratamento aí na clínica. E claro, Sônia, a gente perguntou, né? Poxa, Malga, o que levou você aí para esse hospital? Você que é uma pessoa tão ativa, né? Tão engajada aí com várias lutas. E ela falou o seguinte, olha, em primeiro lugar, Sônia, o histórico de depressão. Ela confirma que tem um histórico de depressão, relembra que esse quadro ele foi descortinado quando ela perdeu o Chico, quando o Chico faleceu no ano de 2012. Ela teve um quadro grave ali, né, de depressão. Ela narra que naquela época se assemelha aos últimos dias, antes dessa internação recente, que ela ficou trancada num quarto escuro e só não sucumbiu a essa situação porque existe uma ajuda, existe um tratamento, que é o que ela está buscando agora, como foi o mesmo que ela buscou naquela época. E aí ela foi mais além, Sônia. Ela falou que como uma segunda condição que a levou para lá, é que ela ainda vive o luto da perda do Chico. Ela confessou ali pra gente que apesar dele ter falecido no ano de 2012, ela hoje sente muita falta de 3 Chicos, que ela diz, que é o Chico companheiro, que era quem estava ali dia a dia do lado dela, o Chico amigo, que é uma pessoa que ela poderia contar por o que der e vier, independente da turbulência ou problema que fosse enfrentar, e um dos principais que ela destaca, que é o Chico motivador, incentivador, que era o Chico que apostava nos sonhos dela, que não deixava a peteca cair, que falava, segue seu sonho, é isso, eu te apoio, estou do seu lado, escuta suas intuições. Então que desde 2012 ela sente falta dessas 3 pessoas na vida dela, né? O companheiro, o amigo e o incentivador, e que isso ela não consegue esquecer até hoje, que ela lembra dele todos os dias, e isso foi agravando esse quadro de depressão. Somado a isso, Sônia, entra uma história ainda mais delicada ainda, que ela diz como uma terceira condição, que é algo que também não deixa ela sair desse quadro, é essa disputa em torno do inventário do Chico. Ela conta pra gente que o inventário até hoje não foi resolvido, não foi finalizado. Ela enfrentou algumas derrotas ao longo desse inventário, né? E quando eu digo inventário, a gente está falando ali da resolução do patrimônio, né? Da herança do Chico Anísio. Uma das derrotas ali que ela enfrentou, que deixou ela bastante baqueada, ela deixou de ser inventariante, né? Quando você deixa de ser inventariante, isso quer dizer que você deixa de ser o gestor, né? Você passa a não poder mais controlar aquele patrimônio. Esse gestor agora foi nomeado, é o Bruno Mazeu. Então, desde então, ela não tem mais controle sobre esse patrimônio, né? Sobre esses bens. E ela perde isso também, que ela conta de uma forma muito indelicada, porque havia uma dívida de PTU, essa dívida ela se acumulou, chegou a quase 400 mil, essa dívida, e ali o juiz apontou ali, quando tira essa gestão dela, eles foram muito indelicados, e aí eu faço até uma crítica à justiça, que é o seguinte, a justiça diz ali naquele momento que ela se embolou com os repasses de aluguel e direitos autorais aos filhos, e que a justiça identificou nela um comportamento preguiçoso nessa questão, e por isso ela perdia a gestão. Eu faço uma crítica, Sônia, vendo o que aconteceu hoje com a Malga. Será que quando a justiça diz comportamento preguiçoso, já não era o desencadeamento de um quadro grave de depressão? Com certeza. E isso foi interpretado de uma forma completamente deturpada, né? Porque tudo que uma pessoa que desencadeia um quadro de depressão não pode escutar é que tem um comportamento preguiçoso. A gente sabe
como essa doença afeta a nossa vida. Então, tudo isso, ela diz ali pra gente que foi um somatório. E se a gente lembrar, Sônia, no ano passado a gente deu até com exclusividade que ainda teve um outro problema nesse inventário, que o testamento ainda foi anulado no ano passado, que leva uma lentidão maior ainda para as coisas serem resolvidas. Não sei se vocês se recordam disso, que houve a necessidade de ter um ajuste melhor nesse testamento em relação àquele filho do Chico Anísio, que interpretou o seu boneco, que ainda carecia ali de uma divisão igualitária, e todos os irmãos acertaram pela anulação e reabrir esse testamento para que ele fosse discutido de uma forma mais igualitária. Então, essa demora, né, a Malga narra que em relação a todos esses problemas, ela ainda também não teve acesso a nada, né? Isso, claro, além do problema emocional, traz também um problema financeiro, e aí ela reforça que essa depressão ela é muito, sim, agravada, como ela diz, e aí abre aspas nas palavras que ela diz, Sônia, por uma decepção muito grande com a família do Chico. Ela diz o seguinte: eu me sinto profundamente injustiçada, injustiçada pela forma como eles me tratam, e aí ela bota uma reticências e fala o seguinte: gratidão pelo que eu fiz. Reticências novamente, nada, jamais houve uma gratidão. E aí, é claro, é um momento ali delicado do nosso bate-papo, não fica nenhuma dúvida que ela tem uma mágoa em relação a tudo isso, se sente sozinha nesse sentido, e eu tentei sair e fazer uma pergunta mais animadora ali para ela, no sentido: Malga, tem os projetos com os animais, você tem uma vida muito ativa, tem um público no seu Instagram que sente a sua falta, que se inspira no seu lifestyle, no seu modelo de vida, e esse público quer uma resposta sua. Acredito que eles queiram saber se, saindo dessa internação, melhorando, você está com os negócios em dia, isso está tudo de pé, ou se você está deixando isso para trás também. E ela me deu uma declaração que eu também fiquei preocupado nesse sentido, Sônia, que ela falou o seguinte: Lobianco, o sofrimento em razão dessa causa dos animais sempre foi algo que me afetou muito, principalmente depois que eu virei vegana. Eu passei a sentir muito mais o sofrimento desses animais, e isso foi trazendo uma piora no meu quadro de depressão. Então ela diz que ela não sabe, Sônia, nem se vai continuar com isso, porque ela diz que se for conseguir reconstruir a vida dela, e aí você vê que o caso é grave mesmo, porque ela usa essas palavras, ela vai buscar reconstruir com algo que faz bem para ela. E aí eu tentei estimular, falei: poxa, não deixa a gente carente com isso, que a gente tem tantas poucas... a gente tem poucas pessoas, né, representando isso. E ela falou: olha, o meu amor pelos animais é tão grande que eu vou deixar então essa questão aberta para você. Depois, exatamente. Mas ela chama atenção, Sônia, para uma coisa também que aconteceu na semana passada, que ela diz que foi a tampa da panela, cereja do bolo, que levou ela para a clínica, que era a última ligação que ela tinha com o Chico Anísio, viva hoje, que era a cadelinha dela, a Nina, que foi comprada, adquirida por ela e pelo Chico. O Chico criou essa cadelinha desde filhotinha com ela, e na semana passada a Nina faleceu. Então ela diz que a vida tirou dela nesse momento o único soprinho de vida que ela tinha em relação ao Chico. Então ela não se viu ali numa outra alternativa, a não ser buscar uma ajuda mesmo, para que não ocorresse com ela de forma mais grave o que aconteceu lá atrás, naquele momento que ela perdeu o grande amor da vida dela. Então ela contou isso tudo pra gente, Sônia. Ela não pôde se estender muito, mas é isso que está acontecendo na vida da Malga. Ela conversou, acho que pelo menos, né, a clínica permitiu bastante, uma meia hora ou mais, para você poder contar tudo isso que ela narrou para você. Então vamos aqui, né, começar a tentar destrinchar essa história.
Quando a Malga diz que tem uma tremenda decepção com a família do Chico, uma coisa que eu posso dizer é que a família também tem uma tremenda decepção com ela. Então aí as coisas estão empatadas. Sempre que existe numa situação, um inventário, uma herança, uma coisa assim, tudo fica muito à flor da pele, né? Tudo que é problema ou diferença ou maneira de ser, coisa que você já não gostava em um ou não concordava com o outro, tudo isso vem à tona e assim, com a coisa pior ainda, que é o luto, que é a ausência, que é essa dor, que todos eles estavam atravessando e continuam atravessando até hoje. Então tudo isso tem que ser visto de uma maneira realmente também com muita sensibilidade, também muito educado, porque uma coisa que eu acho que pode talvez tranquilizar a Malga conforme ela for saindo dessa depressão, é porque ela sabe, não é, que o Chico Anísio só criou filhos de bem, homens de caráter. Isso é uma coisa que a gente pode dizer não por ter privado da intimidade de cada um deles, mas pelos anos de janela em que você acompanha o trabalho, a maneira de ser das pessoas, o ambiente, como eles atuam, como tratam os colegas, como é que vivem suas próprias vidas, e aí você tem toda uma maneira de saber, poxa, deve ter alguma coisa que ainda não está solucionado, mas que vai estar. E outra coisa, tem pessoas que não têm o talento, vamos dizer assim, o timing para gerir bens, não é? Que não pode ser ou não consegue ser inventariante. E se a coisa persiste, acaba mesmo havendo prejuízo do patrimônio. De repente, tudo isso que o Chico construiu com o talento genial dele e pôde deixar para os filhos, poderia se perder por uma questão não de má intenção, não de nada, simplesmente que você não dá para aquilo, né? É muita coisa para você. Então deixa nas mãos de quem pode levar isso adiante, que é o caso, tá? Com o Bruno Mazeu, e as coisas estão seguindo. Então acho que ela pode ter a tranquilidade que quem está cuidando de tudo também é uma pessoa honesta como pai, de caráter como pai, pode gostar, não gostar dela, isso eu também não sei, mas como existe aí, né, pelo jeito, um trelelê em família, isso jamais vai interferir na decisão de uma partilha ou do que venha a acontecer. Então, né, vamos tentar sair dessa, porque só a ausência do Chico, que já vai aí para 9 anos, né? Porque ele morreu em 2012, afetou totalmente a vida da Malga. Eles tiveram uma história de amor muito bonita, muito mágica, muito instantânea, tipo amor à primeira vista mesmo. E ela ficou com ele até o último suspiro. Isso também ninguém pode tirar da Malga. Não é fácil. Isso é ser mulher de verdade, é ser uma companheira de vida. Não pulou fora. É dividir com a vida mesmo com essa outra pessoa. E foi isso que aconteceu, né? Depois disso ela tentou viver outros relacionamentos, conseguiu só por um tempo. Por quê? Porque o amor da vida dela sempre foi o Chico, a alma gêmea da Malga sempre foi o Chico. Agora, esse relacionamento, essa união que estava escrito nas estrelas, que a morte não é limite para ela, não pode ser misturada com esse plano material, né? Ainda mais quando isso tudo está nas mãos de pessoas de bem. Se existe simpatia, antipatia, desentendimento, isso vai ser solucionado. E mais do que isso não vai interferir num possível destino dessa partilha, do que possa caber a ela como herança, e cabe porque ela realmente foi mulher dele, foi casada com ele. Então acho que tem maneiras de se resolver. Primeira coisa, tratar a Malga, que é uma alma sensível, uma alma de artista, não é à toa que ela se tornou vegana. Não estou dizendo que os veganos são os mais sensíveis do mundo, que outros não sejam, não é por aí, tá? Mas quem escolhe esse caminho, eu entendo o que ela fala, porque é sofrido demais. Se você começa a imaginar que todo dia, nesse momento, existe um banho de sangue no nosso planeta, existem, né, criaturas sem defesa que estão sendo sacrificadas, isso, né, sem contar os seres humanos também que estão morrendo aí nos conflitos, nas guerras, não sei o quê, isso vira uma coisa tão pesada dentro de você, tão insuportável, uma coisa que mexe tanto com o nosso equilíbrio emocional, que você tem que ter uma âncora mesmo, né? Tem que entender que não dá para resolver isso agora, infelizmente. E a gente convive com esse pesadelo todos os dias, mas a gente tem que levar a vida adiante e não perder a fé que um dia tudo isso vai mudar.
né? Falou Por que bem ou tudo por mal. isso vai mudar, que as pessoas vão entender do que se trata isso de verdade mesmo. Então, eu acho que é por aí. Primeira coisa, tratar a malga. E eu já falei demais e agora deixa eu Posso, passar assim, aqui como convidada a história. a falar? Claro, Porque eu tenho uma vamos amiga lá. que artista está passando quase por isso. Quando você é casado com um artista, e ele quer você do lado dele, o salário vem do artista. Quando o artista falece, acabou o salário. Como é que você vai manter o patrimônio? Então, tem o patrimônio, mas e para manter? Eu moro numa chácara, gente. Eu com o salário só estou cortando um 12. Então. Manter o patrimônio não tem como. Então, quem está julgando, atrasou, é porque não tem como pagar. E ela não pode mexer no patrimônio, caso tenha dinheiro guardado, porque é um direito de todos. Então, não é que ela foi displicente, é que não podia fazer nada. O inventário... É assim mesmo, e se uma parte não está legal, demora mais, só se todo mundo está em acordo. Então, respeito isso. Eu não sou vegana, mas amo os animais e entendo isso, que ela dela não continuar a trabalhar com os animais, porque se eu vejo alguém atropelar, eu paro, eu estou atrasada, eu fico doida, eu pego a placa, eu falo denuncio, eu ponho câmera. Que isso tenha pesado eu dava mesmo, de comer, né? para animais na rua, eu andava com um monte de coisa, eu sofria, tenho 16, Sei, porque né? eu levava para casa. É verdade. E um dia falaram que eu estava abandonando, é um perigo até você ajudar, porque parece que você está abandonando. Então eu sei da dor dela e olha que eu não sou vegana. Amo, como a carne porque ainda como, mas amo os animais e procuro esse respeito. Eu tenho esse desejo, mas um dia, então eu entendo o que ela está passando, né? Sim. E concordo quando você falou dos filhos dela, porque o que a gente vê, nós artistas conhecemos quem sorri nas câmeras, quem quem demônio é uma coisa diante atrás, das câmeras é e quem é outra por trás. Os outros falam, eu adoro tal pessoa, eu falo, eu não fofo, é o caso o que eu vou deles, fazer, né? Não é. Então eles são pessoas que realmente eles tratam bem todo mundo que a gente vê e todo mundo sabe babado de todo mundo que a gente não fala aqui. Mas são boas pessoas também. Ela fez bem se internar porque ela foi corajosa. Sim. Porque ela vai ter que se redescobrir sem a história do Chico. Claro. Quem é ela? Ela vai ter a nova história, então E ela já tinha esse caminho, né? Ela participou ativamente da novela Salve Jorge, ela fez toda aquela pesquisa na Turquia, ela entende da história de São Jorge como ninguém, ela é uma especialista, ela foi super importante para a Glória Pérez nessa história. O portal vegano, como ela trouxe isso à televisão, aos meios de comunicação, à própria internet, então ela tem a personalidade dela, o posicionamento dela no mundo, ela vai saber. Ela só está, a depressão te deixa extremamente carente. Quando ela pega e fala nenhuma palavra, gratidão, tipo gratidão zero, porque nunca falaram nem obrigado para ela, isso talvez esteja aí de uma forma muito aguda, porque né, todo mundo que vivenciou a história dela com o Chico sabe o quanto ela se dedicou e os filhos também devem saber. Tanto que ela nunca foi prejudicada, né, nessa história que continua aí rolando e no final também não vai ser. Então é tudo uma questão de equilibrar quimicamente, não é? Porque é disso que se trata a depressão, ela ir voltando à vida e quem sabe uma nova porta se abra, um novo diálogo comece e as coisas fiquem mais leves para ela também. E assim, a gente não precisa de rótulo, isso eu acho que a Malga vai entender. A gente não precisa de rótulo para o nosso posicionamento na vida. Não me interessa se vão me achar vegana, se eu não sou vegana, eu sei o que eu faço e como eu lido com isso e o caminho que eu quero para minha vida. Eu não vou seguir cartilha, eu não vou ficar obedecendo a mandamentos, a regulamentos, eu vou lidar com isso do meu jeito, com a maior honestidade, com os meus sentimentos, inclusive. Então também ela não precisa, a bandeira da causa vegana, ela existe, ela é importante, mas você pode vivenciar isso de acordo com a sua medida, né? Com o tanto que você suporta isso emocionalmente, sem ficar se cobrando também, só sendo honesta com o seu posicionamento na vida. Dá, não dá, espera que cada um tenha o seu momento, a sua escala, né? A maneira que se posiciona no mundo. Isso não pode ser uma coisa que te imobiliza ou que vai te fazer infeliz. A gente está lutando para um mundo mais feliz, então isso tem que ser feito equilibrado, mais feliz, mais harmonioso, onde todos possam viver em paz, não um subjugando o outro e achando que tem o poder de vida e morte sobre qualquer criatura, porque isso não é verdade. Então vamos com calma, um dia a gente chegar lá, vai demorar muito, infelizmente, vai demorar muito, mas a gente vai chegar lá. Não vamos estar aqui para ver? A gente não sabe, talvez de algum planetinha lá em cima a gente possa olhar aqui para baixo e falar, pelo menos eu contribuí um pouco, né? Tiago Rocha. Olha, Sônia, primeiro que depressão é um negócio muito complicado, né? Só quem passa, só quem tem uma pessoa perto e já vivenciou, sabe o quão complicado é. Porém,
eu espero que depois que ela conseguisse tratar dessa depressão, e depressão tem cura sim, tem que procurar os profissionais certos, ela consiga entrar e falar a mesma língua que os filhos. Porque, pelo que me consta, pelo que minha fonte acabou falando, eles sempre tiveram problemas de relacionamento. Comunicação. Então isso não é de agora, desse testamento, dessa coisa toda. É um negócio que vem vindo, e aí, evidentemente, a gente sempre fala aqui, né? Depressão é uma gota, e é outra gota, e é outra gota. Chega um momento que transborda o copo, e aí você fala, pô, mas eu não veio o afeto daqui, mas eu perdi minha cachorrinha, mas eu também não tive... Né, um apoio dos filhos. Ruim, né? Então, assim, eu espero que de fato eles encontrem um denominador comum aí para que fique, né? Porque toda vez a gente fala que o dinheiro acaba com. Eles também devem estar sofrendo. Claro, Pra não todo tenha mundo, dúvida. todo mundo Não está tem dúvida. dançando. ali. Exatamente, fala. Não, e acompanhando toda a trajetória da Malga, estava inclusive lembrando quando ela esteve aqui no A Tarde é Sua, faz uns 6 anos, ela tinha projetos, Sim. ela queria Cheia de fazer vida, né? livro, criar Ela um tem instituto, livros, enfim, tem muitas coisas que ela estava planejando naquele momento. E nós vimos aqui que era uma pessoa que tinha sonhos, que estava querendo dar continuidade à história do saudoso Chico Anísio. E aí eu vi 2 agravantes nessa história, porque eu estava conversando antes do programa começar com a Alessandra Lobianco, pessoas próximas à Malga, falando de um estado crítico de depressão. Sim. As pessoas estavam com medo do que poderia acontecer. E aí as pessoas ficaram preocupadas e pediram com que a gente pudesse tentar fazer algo. E aí com a perda da cachorrinha e pelo fato dela abrir mão de uma convicção dela do veganismo, você vê o quão fragilizada Ela não ela está está. abrindo mão da convicção Não. dela. Ela Hoje, tá abrindo no quadro mão de depressão, de né? liderar uma causa. Agora. A convicção é dela. Não a convicção, não. o amor Na do- verdade, assim, não se empenhar nesse momento. Tá. Por quê? Porque a depressão faz justamente isso, Exatamente. né? Tira todas as suas Tá. forças. E é isso que tem Exatamente. É isso acontecido mesmo. e a gente tem visto. A primeira mensagem que eu recebi de uma amiga dela tem mais ou menos quase 1 mês e meio, 2 meses, a coisa já não estava boa, porque essa amiga estava muito preocupada, que ela estava largada na cama e ela só chamava o Chico. Só o único nome que tinha na boca da Malga era o nome do Chico Anísio. Por isso que aí ela resolveu começar a pedir ajuda, que é o que deve estar já acontecendo agora. Felipe Campos, para encerrar. Sônia, eu acho que a depressão, quando você está em depressão, você entende que o inferno não foi inaugurado, que é realmente onde Sim, você está é verdade, vivendo, é né? verdade. Então, assim, é difícil, é complicado, por isso que eu acho que todas as emissoras estão abordando isso de uma forma muito séria, porque saiu daquela história, né? Eu já ouvi falar, Sim, né? não, E agora veio para a verdade. É uma doença. Ela tem que se cuidar porque ela tem que receber o que é dela. Então ela só vai receber e vai desfrutar do que é dela ela estando bem. Eles estão bem. E assim, é o Positivo. nome do quadro do Drauzio Varela. Não está nada bem, mas vai ficar. Né? E é isso que vai acontecer, não só com a Malga, mas com todo mundo que sofre Já aí tem missão, com a né? Ela vai escrever depressão. um livro e vai ajudar quantos que Quantas estão como ela está. pessoas, Porque hoje a gente está falando dela, ela porque não pode sabemos fazer da história. um livro sobre isso Mas e muita ajudar gente muita está gente. assistindo, porque a única alegria que tem é ver isso aqui. Eu fico assistindo vocês. Graças, você tem vocês bom gosto. entretêm, a gente gosta de ver. Tem muito bom gosto, Muito bom. parabéns. Eu adoro vocês, né? Vocês bom, são do a meu gente coração. também Desculpa, adora casa, você, mas eu Flora, a gente assisto, adora porque a você. gente tem uma ligação de amigos, você fez De parte da minha muitos história. Eu anos, já fui né? pra geladeira, já fui criticada, já fui aqui, ó, já lerê, saiu, né? tudo bem, Já né? tomei, mas tudo eu vejo como resposta e como eu posso melhorar. Então, Claro. a gente esquece de tudo quando tá aqui com vocês. Porque bom. vocês se unem. Sabe? Vocês têm um elo. Por isso que eu tô até emocionada de falar isso. Mas isso é só de Não, mas chorando, você não vai falar que é pegar que eu tô. Mas é tão gostoso. Então tem gente que tá lá que não sabe como vai pagar a conta. Eu sei que eu já passei por tudo isso. E a gente ri com vocês. Ai, que bom. E a gente ri, a gente chora, a gente vê histórias. Então, Né? ela vai amanhã estar sentada aqui falando é isso, hein? verdade. Exatamente. Tá Olha, determinado. Malga, né? Vai estar aqui na nossa roda, vai se Ó, amiga, eu vou divertir deixar com a até o gente, vermelho vai fogo, ser você vai rico. pegar fogo. É, vai pegar. Tudo de bom para você, Malga, né? Ela não deve estar assistindo a gente, mas vamos deixar gravado isso aqui, tudo de bom, as coisas vão melhorar, você vai se equilibrar, vai voltar aí ao comando da sua própria vida e tudo vai se resolver, se Deus quiser, tá? Super beijo, conta com a gente, com a nossa amizade, claro. né? Com o nosso apoio, sempre vibrando bem para você, tá certo? Delícia.